normalmente o pessoal chama de explosão. No popular tudo bem explosão, na verdade não é uma explosão, porque é uma queima controlada. Se fosse uma explosão, o motor partia para o céu, né? A gente ia junto. Bom, então genericamente, qual que é a ideia? É aprisionar uma mistura de ar e combustível dentro de uma câmara, através de uma faísca, de uma centelha da vela, você promover a combustão dessa mistura, isso libera energia, e essa energia, quando você tem essa expansão com a liberação de energia, você empurra um pistão, que nada mais é do que um êmbolo. Para ficar claro, se você pegar uma seringa de injeção, que eu acho que todo mundo já viu, o motor talvez nem todo mundo teve a chance de olhar. Se você pegar uma seringa de injeção, você tem a cápsula externa, é o cilindro, e o êmbolo é a parte que movimenta. Você enclausurou a mistura de ar e combustível no topo dessa seringa, de maneira que quando ela queima, ela expande e libera energia, ela empurra o êmbolo para baixo. Então você transforma essa energia gerada da combustão num movimento que num primeiro momento é linear, porque o pistão desce de maneira linear. Então esse é o início da transformação da energia, tá? Você transformou em movimento linear. O veículo tem que rodar, então em algum momento você tem que transformar movimento linear em rotação. Você tem que fazer alguma coisa girar para chegar na sua roda. A gente tem um componente que fica na parte de baixo do motor, que é o eixo do motor, propriamente dito, que a gente chama de virabrequim, tá? Ele é o responsável por transformar esse movimento linear num movimento de rotação. De que maneira? Existe uma haste entre o êmbolo, que é o pistão, e o virabrequim, que seria, no caso da seringa, para a gente tentar imaginar, seria a haste do êmbolo, só que ela é articulada para ela poder se movimentar. Tá? Esse eixo de ligação, que a gente chama de biela no motor a combustão, é o responsável por ligar o êmbolo que está nesse movimento linear de sobe e desce ao virabrequim. Então, na medida que o êmbolo desce, ele vai empurrando e vai gerando um movimento de rotação, como vocês vão poder ver na ilustração. Esse eixo do motor, que é o virabrequim, você vai através da caixa de marchas, tá? E da transmissão, que pode ser por corrente ou por cardan, dependendo do tipo da moto, você vai levar esse movimento de rotação numa velocidade, numa rotação que seja coerente com o uso que você está fazendo na rua. Nesse processo de você admitir uma mistura de ar combustível para ela ser comprimida, queimada e transformada em movimento linear, foi idealizado uma maneira, vamos dizer, um ciclo para esse motor funcionar, é o que a gente chama de ciclo de 4 tempos. Então vamos lá, basicamente você tem o êmbolo, o pistão, você tem um primeiro tempo, ele desce, no momento que ele desce, se você fizer analogia com a seringa, se você botar o dedo na seringa de injeção, você vai sentir que ele chupa, ele succiona pela entrada. Nesse momento que ele está descendo, você tem, por alguns mecanismos externos, uma válvula que se abre, que é a válvula de admissão. Então, na medida em que ele desce, essa válvula se abre e ele consegue, através do duto de admissão, trazer para dentro do corpo do cilindro e da câmara de combustão essa mistura de ar combustível. Na medida que ele chega na parte mais baixa, que é o ponto morto inferior do pistão, tá? E aí ele vai inverter o movimento, porque o virabrequim passou por baixo, vai trazer esse pistão para cima, mais uma vez por esses mecanismos externos, a válvula de admissão vai se fechar. Na medida que ela fecha e o pistão sobe, você está comprimindo esse conteúdo que foi admitido dentro do cilindro mais câmara. Então, num primeiro momento do ciclo de 4 tempos, o primeiro ciclo é o da admissão. Eu trouxe a mistura para dentro. O segundo tempo é a compressão. Então eu fechei as válvulas e estou subindo o pistão para comprimir a mistura. Tá? Isso me ajuda porque você comprime, você eleva a temperatura da mistura
tá? E melhora a eficiência, porque na hora que isso for queimar, ele vai estar num volume restrito, porque o pistão vai estar lá em cima na hora da queima, ele empurra o pistão com mais eficiência. Tá? Aí a gente vai para o terceiro tempo. Na hora que você queima, você expande. A expansão é o terceiro tempo. Normalmente o pessoal chama de explosão. No popular tudo bem explosão. Na verdade não é uma explosão, porque é uma queima controlada. Se fosse uma explosão, o motor partia para o céu, né? A gente ia junto. Então, na verdade, é uma expansão. Você controla em que medida isso acontece para que a queima provoque a transformação em energia em calor, isso expande e empurra o seu pistão para baixo. Então você está no terceiro ciclo do motor, que é a expansão. Chegou lá embaixo, acabou de queimar, esse ciclo da expansão, que a gente chama de ciclo motor, porque ele é o único momento dos 4 tempos onde realmente você gera energia, quer dizer, você manda energia para o motor, que é o que vai gerar potência no motor. Encerrado esse terceiro ciclo, você passa para o quarto ciclo. Você tem uma massa que queimou dentro do motor, tá? Passou pela combustão, você precisa expulsar isso. Então o pistão chega embaixo, ele começa a subir, por aqueles mecanismos externos se abre a válvula de descarga, e quando o pistão sobe, ele vai fazer o que? Ele vai expulsar o resultante da queima, tá? Que é a fumaça que a gente vê no escapamento. Aí você passou pelo quarto ciclo do motor, que é a descarga. E aí o ciclo se repete. Quando o pistão chegar em cima, que ele acabar de expulsar a descarga, os mecanismos de comando de válvula e válvula vão fechar a válvula de descarga e vão abrir novamente a de admissão. Aí se recomeça o ciclo, o pistão vai descer e já vai trazer mistura nova. Então esses basicamente são os 4 tempos que a gente fala do motor. Admissão, compressão, a expansão e a descarga. Agora, como é que isso começa? Isso de algum momento tem que começar para pegar essa inércia. Aí você tem o motor de arranque, ou o pedal, na moto que não tem motor de arranque, que faz o papel vamos dizer, da primeira empurrada. Na hora que ele dá um empurrão, que o motor começa a virar, você começa a fazer o ciclo funcionar. Então ele começa a admitir, agora eu admiti e comprimi, eu posso queimar. Aí eu começo a ter, por inércia, a gasolina ou a mistura se queimando e promovendo o movimento. Aí o motor de arranque ele se desconecta, na verdade. Então é uma coisa que tem uma dinâmica meio maluca. A coisa funciona em fração de segundo, em milionésimo de segundo, é muito rápido. Ainda mais no motor de hoje, os motores cada vez funcionam uma rotação mais alta. Os 4 tempos independem do número de pistões que você tem no motor, do número de cilindros. Você pode ter um motor com 1 cilindro, 1 pistão, 2, 4, 6, os de Fórmula 1 antigos que tinham 10, 12 cilindros, tá? Cada um desses cilindros funciona com esse princípio dos 4 tempos. Então não se confunde se o motor é 4 tempos com o número de pistões e cilindros. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter um motor de 1 cilindro, um monocilíndrico, 4 tempos, como você pode ter um 12 cilindros, 4 tempos.